Boa tarde, sejam todos bem-vindos aqui na CEPAL, Sociedade Espírita, Paz, Amor e Luz, que sente-se honrada em recebê-los. Passaremos momentos bem agradáveis à luz da nossa doutrina, a doutrina espírita. O nosso expositor da tarde e noite já se encontra aqui, é o nosso amigo, irmão espírita, Doni Leão Faustino, que abordará um tema muito importante para nós, que já estamos vendo aqui no seu primeiro slide. Prece, comunicabilidade direta com Deus. Então, nós vamos ver como é essa comunicação com Deus. Ele está vinculado à URI, 10ª região, e a CEPAL. A mensagem de hoje vem da obra Sempre Melhor, por José Carlos de Luca. Vamos ouvir. Muitas doenças poderiam ser evitadas se o homem cultivasse o hábito de oração. O mesmo tempo que se emprega para a queixa e a maledicência, poderia ser dedicado ao contato com o Pai, que nos ama, mas que invariavelmente encontra-nos com os ouvidos voltados para os desequilíbrios do mundo. Quando se ora, muda-se a frequência energética para melhor, pois nos sintonizamos com as obras do equilíbrio cósmico, sem as quais homem algum poderia gozar de saúde plena. A oração é um banho de luz. Da mesma forma que cuidamos da higiene do corpo, sem a qual a saúde não se estabelece, a oração é uma ducha espiritual que nos lava dos detritos acumulados pelo entrechoque das tensões do dia a dia. A oração é, ao lado da caridade, o fio que nos liga ao amor divino, pelas palavras que brotam sempre do nosso coração. Então, com votos de muita paz, muita alegria no coração, vamos receber o expositor da tarde e noite, Doni. Seja bem-vindo. Muito boa tarde a todos, já quase boa noite, né? Que sejamos todos muito bem-vindos a esta sociedade espírita, que também é nossa casa, que sempre nos abraça, para podermos refletir sobre essa ferramenta que está ao nosso dispor, que nos possibilita a comunicabilidade direta com Deus, ou seja, a comunicação direta com Deus e os seus trabalhadores, das quais aqueles nós simpatizamos e são simpatizantes conosco, e também daqueles que não temos tanta simpatia assim, sejam encarnados ou desencarnados. É uma ferramenta da qual podemos utilizar para sanar esses débitos, sanar esses mal-entendidos e solicitar por auxílio. Então, muito se fala a respeito da prece, mas muito pouco nós ainda conhecemos os mecanismos de funcionamento. Quais são os métodos de funcionamento, quais são as combinações que nós podemos fazer para que a prece, esse mecanismo tenha uma eficácia, tenha uma qualidade da qual nós desejamos obter as respostas que tanto ansiamos, sejam respostas, amparos, e por isso mesmo pouco valorizamos ou às vezes até esquecemos deste recurso. O intuito não é ensinar ninguém a rezar, podemos dizer que será um esclarecimento, um aprimoramento para que nós possamos usar essa ferramenta com qualidade, como já foi dito. Pois desde criança, desde os nossos laços familiares, aprendemos o que é rezar, como a maioria conhece. Vamos rezar, vamos orar e vamos entrar em prece, em sintonia com o Criador. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz alguns questionamentos aos benfeitores a respeito da prece, para que fique esclarecido para nós.
E ele questiona para os espíritos se a prece é agradável a Deus, né? Às vezes nós podemos perguntar, será que a prece é agradável a Deus? Ela realmente agrada a Deus? Há necessidade de agradarmos a Deus, uma vez que Ele nunca fica magoado, né? Não existe nenhum tipo de sentimento contrário que possa interferir a nossa pessoa? E Allan Kardec pergunta, a prece é agradável a Deus? E eles nos respondem, a prece é sempre agradável a Deus quando é ditada pelo coração, ou seja, envolve sentimento. É necessário que sejamos plenos naquilo que estamos tentando transmitir, porque a intenção é tudo para Ele, e a prece do coração é preferível à que se pode ler, por bela que seja. Então é necessário que tenhamos a consciência de que a mensagem que vamos transmitir ao Pai Criador seja relacionada ao que estamos sentindo. Ah, mas então por que no Evangelho segundo o Espiritismo existe preces? Existem poemas, né? As preces estão ali de vários temas para que possamos nos inspirar, para que possamos elevar os nossos pensamentos e entrar em sintonia para que possamos nos comunicar com Deus, né? Os poemas, as preces, as orações que já existem ditadas por espíritos benfeitores ou até aquelas que nós conhecemos, como a oração dominical, são para nos inspirar, são para que possamos refletir e aprimorar nosso relacionamento com Deus na ferramenta da prece. Se a lês mais com os lábios que com o pensamento, a prece é agradável a Deus quando ela é dita com fé, fervor e sinceridade. Confirmando o que nós acabamos de falar. A prece torna o homem melhor. E Allan Kardec perguntou, é possível? Será que o homem fica melhor? Tem como ele melhorar? E eles respondem, sim. Porque aquele que ora com fervor e confiança é mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia os bons espíritos. Nos comunicamos com o Pai Criador e Ele nos socorre com aqueles que trabalham com Ele. Então, não podemos esquecer que abaixo de Deus existem espíritos que simpatizam com nós, como falamos logo na abertura, que irão nos auxiliar, Espíritos benfeitores, anjos da guarda, aqueles do qual simpatizam com nós, inclusive um que optou para estar ao nosso lado desde o momento que nós encarnamos, que é o anjo protetor, anjo da guarda. É um socorro que não é jamais recusado quando pedido com sinceridade. Então temos que ser sinceros, Os nossos pedidos têm que ser algo que nós saibamos o que estamos pedindo. Porque às vezes nós vamos pedir algo e nem sabemos por que estamos pedindo aquilo. Veremos logo à frente as modalidades, quais são os tipos de prece, na metodologia um pouco pedagógica, para que nós possamos entender um pouco mais. Mas, na maioria das vezes, nós estamos pedindo coisas que nós realmente nem sabemos se nós queremos, ou não estamos sabendo pedir. E, na maioria das vezes, nós questionamos, mas existe uma forma correta, de se orar? Qual que é a forma correta? Essa ou aquela? E Allan Kardec também fez essa pergunta aos espíritos. Deus dá preferência àqueles que adoram de tal ou tal maneira? E eles respondem, Deus prefere aqueles que adoram do fundo do coração, com sinceridade. Novamente, a palavra sinceridade. Temos que estar sendo sinceros. Às vezes a gente acha que está sendo sincero que estamos sendo sinceros com Deus, mas com o nosso coração nós não estamos. Fazendo bem e evitando o mal, aqueles que creem honrá-lo por meio de cerimônias que não os tornam melhores para os seus semelhantes.
Então, às vezes, nós enfeitamos, fazemos uma série de coisas, né? Achamos que a nossa cerimônia, né? Claro que no Espiritismo nós não temos ritualismos, não temos cerimoniais referente a nossas ferramentas de oração, né? Até mesmo dentro da casa espírita. Mas, às vezes, nós achamos que nós sabemos orar melhor que o outro, né? A forma como nós expressamos, como já foi dito, será ouvida por Deus através do nosso sentimento, do nosso coração, né? E os espíritos os espíritos benfeitores esclarecem com a nota, ainda na questão 654. Não pergunteis, pois, se há uma forma de adoração mais conveniente, porque isso seria perguntar se é mais agradável a Deus ser adorado em um idioma ou outro. Eu vos digo ainda uma vez, os cânticos não chegam a ele senão pela porta do coração. Então, a todo momento reafirmando que a conectividade, a comunicabilidade com Deus está relacionado com o sentimento, com o nosso coração, né? E se está relacionado com o nosso coração, com certeza não existirá mentira, porque quando nós abrimos nosso coração, abrimos os nossos sentimentos, vamos sempre falar a verdade. E Allan Kardec pergunta aos espíritos, mas qual que é o caráter da prece? Quais são as características, né? Como que nós podemos categorizar, né? E eles nos respondem, a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele, né? Então, estar próximo, né? Se comunicar. E eles continuam, há 3 coisas que podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. E é fácil louvar? Nós que trabalhamos com a evangelização, aqui na Casa Espírita, então a gente tenta praticar às vezes, né, as modalidades da prece, e louvar é uma das coisas um pouco mais difícil. A gente até consegue agradecer, até consegue... Bom, pedir nem precisa falar, que a gente nasce pedindo e morre pedindo, né? E pede para tudo. Inclusive, na palestra, o tema mais envolvido vai ser o de pedir. Vocês verão logo à frente. Mas louvar é uma característica um pouco complicada para nós mesmos. O que seria louvar? Né? Qual que é a característica? O que significa? Né? Louvar é o quê? Elogiar, enaltecer, bendizer, exaltar e glorificar. Quem? Deus, nosso Criador, né? Os nossos amigos benfeitores, aqueles que nos auxiliam, né? A louvação consiste em exaltar os atributos da divindade. Quais são os atributos da divindade? Tudo que foi colocado à nossa disposição. Não evidentemente com o propósito de lhe ser agradável, né? Há de traduzir-se por um sentimento espontâneo e puro de admiração por aquele que em todas as manifestações se revela detentor da perfeição absoluta. Reconhecer que o nosso Criador detém a perfeição absoluta, né? Que Ele criou tudo que nós temos de melhor. E se aos nossos olhos não é tão bom quanto nós queríamos, é porque nós fazemos parte disso. E reconhecer que somos imperfeitos. E se a imperfeição habita em nosso planeta, é porque nós temos que melhorar. Então, na metodologia de louvar, é forçoso reconhecer que louvar não é apenas pronunciar votos brilhantes. Emmanuel tem essa fala, né? É também alegrar-se em pleno combate para a vitória do bem. Alegrar-se em pleno combate para a vitória do bem, né? Reconhecer que se o planeta que nós estamos, se as coisas que Deus criou, que nós temos que louvar que Ele é tão bom, não está tão bom assim, no combate do qual nós vivemos, nós temos que
lembrar de louvar, porque nós estamos progredindo para a vitória, estamos progredindo como espíritos, agradecendo ao Senhor os motivos de sacrifício e sofrimento. Mas como que eu vou agradecer, né? Sacrifícios e sofrimentos, buscando as vantagens que a adversidade e o trabalho nos trouxeram ao espírito. Porque é através da adversidade, porque é através do trabalho que nós vamos crescer, né? Então é importante que, diante das dificuldades, possamos louvar essa oportunidade. Nós temos a oportunidade de estar num planeta que foi criado para que nós possamos aqui estar, e devemos louvar por este momento, né? Essa existência que aos nossos olhos, como encarnados, parece que ser tão longa, né? Uma expectativa de vida, no geral, de vivermos aí 72, 76 anos, mas é muito curto, pensando na imortalidade da alma. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, pedi e obtereis. Mas quando, relatado por Mateus, né, na fala de Jesus Cristo, mas quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto, e com a porta fechada, orai para o vosso Pai em segredo. E vosso Pai que vê o que se passa em segredo vos dará a recompensa. Então é necessário que possamos criar uma intimidade com Deus. Essa intimidade se dará de que forma, né? Que possamos estar em um local, em um ambiente que possamos refletir, que nos dê a condição de estar diante daquele que pode nos auxiliar, né? E como Jesus nos diz, o Pai tudo vê, né? Então, vamos nos comunicar com aquele que está vendo o que está nos acontecendo. Não faleis muito em vossas preces, como fazem os pagãos, que pensam que é pela quantidade das palavras que são atendidos. Não vos torneis semelhante a eles, pois vosso Pai sabe do que tendes necessidade, mesmo antes de pedirdes a Ele. Mas se Deus sabe que eu preciso de algo, por que eu vou ter que pedir, ficar pedindo para Deus? Ele tudo vê, sabe que eu preciso de recursos melhores para sobreviver. Qual que é a intenção? Em nossa família, nossos pais, geralmente quando a gente depende dos pais, os pais sabem também dos nossos recursos, das nossas necessidades de recursos, das nossas vontades. Às vezes nem é necessidade, são vontades, né? Desejos, melhor dizendo, porque as vontades, né, a gente não tem muita. Mas vamos tentar comparar esse relacionamento. É para quê? Se meu pai, se minha mãe sabe da necessidade, do que eu preciso, por que eu tenho que pedir para ele? Por que eu tenho que pedir para o Criador? Por quê? Para que se mantenha esse diálogo. Porque o pai quer nos ouvir. O pai quer que o filho venha até a ele e se mostre resignado, que se mostre aberto ao diálogo. As famílias hoje não se comunicam, não se conversam, né? E quando nós colocamos no esquecimento a prece, é mais ou menos assim: vamos nos distanciando de Deus. É algo tão simples, que aprendemos lá quando éramos crianças, quando, a maioria, né, foi orientado pelos pais, independente de qual religião que veio, mas nós vamos perdendo, né? E é um exemplo muito fácil, tentar associar essa comunicabilidade com Deus aos nossos pais. Deixamos de nos comunicar achando que eles sabem tudo, por que eu vou pedir, mas é necessário que se estabeleça essa relação de comunicabilidade, de comunicação com Deus, é para estabelecer o quê? A intimidade. Deixar de ver Deus, né, aquele ser barbudo, num trono dourado, com fachos de luz saindo, para estar sentado ao nosso lado na nossa cama, nos ouvindo, nos amparando.
tentando entender, porque quando eu me comunico com Deus, eu vou expressar, vou comunicar aquilo, vou dizer aquilo que eu tenho necessidade e vou entender a mim mesmo, entender os meus anseios. Em Marcos 11, 24, diz assim: seja o que for que peçais na prece, crede que obtereis, e vos serás concedidos. E no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, diz assim: há pessoas que contestam a eficiência da prece, baseando-se no fato de que, se Deus conhece nossas necessidades, não é necessário que as revelemos. Acrescentam ainda que, como tudo se encadeia no universo pelas leis eternas, nossas preces não podem mudar as leis de Deus. Existe um regimento do universo, as leis, que é imperativo, as leis estabelecidas por Deus. E como que eu vou pedir algo, se tudo funciona em verdadeira harmonia, como que eu vou pedir para que Deus interfira? Não vai causar um desequilíbrio? É necessário que nós entendamos o mecanismo, que nem tudo é fatalidade, que o que ocorre em nossas vidas, o processo do qual estamos caminhando no processo evolutivo, são fatores que temos que enfrentar, mas Deus pode nos auxiliar, os trabalhadores espirituais podem vir ao nosso auxílio. A carga, o fardo do qual eu tenho que carregar, continuará em meu caminho. Agora, a forma como eu vou carregar, a forma como eu vou enxergar que eu tenho que vencer essa batalha, será auxiliada pelos benfeitores, com a permissão do nosso Pai Criador. E agora nós vamos para a parte mais fácil, que é pedir. Como é bom pedir, Todos nós sabemos pedir. A gente acha que sabe, Então, o que significa pedir? É solicitar, implorar, suplicar. Suplicar eu acho muito significativa. Combina diretamente com o nosso Criador, A súplica, pedir para que Ele nos ampare. Suplicar ao Pai que venha ao meu socorro. Pedir é recorrer ao Pai Todo-Poderoso em busca de luz, equilíbrio, forças, paciência, discernimento e coragem para lutar contra as forças do mal. Lutar contra as forças do mal. Como é difícil, Às vezes tem alguém que nós não simpatizamos, Que não somos simpáticos, melhor dizer assim, do que a gente dizer que acha que é inimigo. Mas é difícil ter que trabalhar com essa pessoa, ter que encarar ela todos os dias, até mesmo às vezes ouvir a voz dessa pessoa. Mas isso, trabalhar com essas pessoas que não nos são muito simpáticos, é lutar contra as forças do mal. Não contra a pessoa, mas contra a força do mal que está em nosso coração. E o recurso da prece no ato de pedir, é pedir esse auxílio, para que possamos compreender aqueles que não nos são simpáticos. Enfim, tudo, desde que não se contrarie a lei do amor. Podemos pedir tudo, não contrariando a lei do amor, que rege e sustenta a harmonia universal. Então, a harmonia universal não vai ser desestabilizada, não vai ser desmontada, como algumas pessoas podem questionar, desde que os nossos pedidos sejam baseados em quê? No amor, no nosso coração, no sentimento. Ainda uma questão no Livro dos Espíritos, a questão 663, Allan Kardec pergunta: as preces que fazemos por nós mesmos pode mudar a natureza de nossas vidas e desviar-lhes o curso? A prece chama para vós os bons espíritos
que vos dão forças para suportá-las com coragem. Novamente dizendo que nós temos que ter coragem. E elas vos parecem menos duras. Quando nós temos coragem, será muito mais fácil vencermos a batalha. Já o dissemos, a prece não é jamais inútil quando ela é bem feita, porque fortalece, e já é um grande resultado. Estarmos fortalecidos, né, diante de uma dificuldade. Às vezes nós queremos respostas, queremos que alguém sare de uma doença que ainda diante da ciência é incurável, e a gente quer que aquilo se cure. Isso sim, talvez pudesse causar um desequilíbrio harmônico, porque cada um tem o seu percurso, cada um tem a sua vivência, os seus obstáculos a cumprir. Mas pedirmos para que o nosso irmão, para que aquela mãe, para que eu como irmão, como filho, seja fortalecido, estará baseado o quê? Na lei do amor. E será muito mais fácil prosseguir com essa batalha. Ajuda-te e o céu te ajudará, sabes disso. Aliás, Deus não pode mudar a ordem da natureza ao capricho de cada um. Porque aquilo que é um grande mal sob o vosso ponto de vista mesquinho, e a vossa vida efêmera, ou seja, somos egoístas, né? Os espíritos reafirmando que nós somos egoístas, somos mesquinhos, e que nós temos uma vida que é o quê? Passageira, como falamos ali no início, né? Temos a expectativa de vida, se nós conseguimos chegar na média aí de expectativa de vida que somos, mas é efêmero, isso aqui é passageiro, irá passar. E é frequentemente um grande bem na ordem geral do universo. Credes que Deus não vos tem escutado? Nós cremos que Deus não nos tem escutado, porque Ele não fez milagres por vós. Enquanto Ele vos assiste por meios tão naturais. Quais são esses meios naturais? Como que nós podemos recordar que meios naturais são esses que vêm as respostas de Deus? Vamos pensando. E que vos parecem o efeito do acaso ou da força das coisas, ou das forças das coisas. Então, quando algo muda aquilo, quando nós pedimos e não vem a resposta como nós desejamos, mas algo acontece, nós às vezes somos tão presunçosos, não? Tão egoístas, que acreditamos que é a força do acaso, né? Que as coisas acontecem por si só. E esquecemos que nós ali atrás havíamos pedidos. Né? Porque a resposta não vem, geralmente não vem como nós esperamos, e daí nós não atribuímos, porque o nosso pedido foi o quê? Na expectativa de que a resposta fosse de uma forma, e a resposta vem de outra forma. Frequentemente, ou mais frequentemente mesmo, Ele vos suscita o pensamento necessário para vos tirar da confusão. Então Deus, o quê? Nos auxilia com o pensamento, para que possamos sair daquele entrave, sair daquela situação. André Luiz nos relata no livro Mecanismos da Mediunidade, orar constitui a fórmula básica da renovação íntima. Né? Além de termos o coração, temos que ter a renovação íntima, pelo qual o divino entendimento desce do coração da vida para a vida do coração. Então, o mecanismo da prece é uma ferramenta para que possamos analisar como estamos vivendo, como estamos encarando essa situação. E necessitamos que haja o quê? Uma transformação, né? Uma renovação, né? Um despertar da nossa consciência, para que nós possamos o quê? Receber
o entendimento do coração da vida. E quem que é o coração da vida? O nosso Pai Criador, né? Para que nós possamos ser assistidos, para que o nosso coração possa ser preenchido por esse coração do universo, pelo Pai Criador. Bom, diante do que os benfeitores nos dizem, podemos afirmar que a melhor prece irá nos revigorar emocionalmente, né? Nos dar forças, ficarmos fortes para que possamos prosseguir na caminhada, ampliando o nosso discernimento diante das nossas escolhas e decisões, né? Ampliar a nossa forma de visibilidade, de enxergar, de ver, né? O discernimento é isso. Nós estamos sendo amparados, precisamos saber escutar, porque as respostas vêm de forma que às vezes nossos ouvidos estão tampados, nossos olhos estão tampados, né? Não temos olhos de ver nem ouvidos de ouvir, principalmente nas respostas quando vem do Pai, né? E nós necessitamos, né, começar a praticar, né, a dar visibilidade para o discernimento, né? Começar a escutar e a ouvir Deus, ver quais são as respostas que Ele nos traz. No livro A Luz da Oração, tem a seguinte citação: ora e pede, em seguida presta atenção. Algo virá por alguém ou por intermédio de alguma coisa, dando-te a essência, as informações ou os avisos que solicites. Então, novamente reafirmando lá em que o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, nos relatou agora há pouco, que nós temos que prestar atenção, estar atentos. Estamos pedindo, né? Pedimos, não estamos totalmente entregues naquele momento de pedido, né? Ou seja, não temos o discernimento necessário e por isso não prestamos atenção. Então é necessário que possamos prestar atenção para perceber as respostas que venham ao nosso auxílio. Recordamos o Divino Mestre e estejamos convencidos de que Deus nos atende constantemente. Então a resposta que vem em tudo sobre a prece é o quê? A todo momento nós somos amparados. Constantemente nós somos atendidos. Imprescindível, entretanto, fazer silêncio no mundo de nós mesmos, esquecendo as exigências e desejos. Lembrar que quando nós pedimos socorro, estamos pedindo auxílio, nós vamos exigir? Tentamos nos imaginar numa situação de um acidente, estamos abandonados, à mercê, num local onde nós precisamos ser socorridos. Vamos exigir como que deve ser esse socorro? Temos condições de impor como que nós devemos ser auxiliados? Nós devemos lembrar, todas as vezes que nos dirigimos ao Pai Criador, né, ao seu Filho Jesus Cristo, que nós somos seres que necessitamos de socorro. Seres que necessitam de socorro não podem impor quais são as condições que devem vir o auxílio, apenas aceitar o auxílio. Qualquer auxílio que vem para nós é bem-vindo. Qualquer auxílio que venha trará conforto. É o mesmo que estarmos à beira de uma BR, né, machucados, acabamos de sofrer um acidente, e qualquer pessoa que venha nos socorrer irá salvar a nossa vida, irá nos tirar daquela situação. Não só para ouvirmos as respostas de Deus, mas também a fim de aceitá-las, reconhecendo que as respostas do alto são sempre em nosso favor, conquanto às vezes no momento pareçam contra nós.
Também vamos recordar lá quando nós éramos crianças e queríamos fazer, ou adolescentes, né, que geralmente a gente começa a contestar nossos pais, os nossos genitores, quando a gente já tem uma consciência e acha que nós sabemos o que é melhor para a nossa vida. E as respostas nem sempre são agradáveis, né? A gente quer ir para um lugar e os pais não deixam. E às vezes a maioria das vezes a resposta do nosso pai é não. Não, mas não por quê? Por que não? E mais tarde nós vamos saber que aquele não era para nos livrar de uma série de coisas. Grandes circunstâncias. Hoje nós vemos que a condição educacional das famílias estão muito fragilizadas, né, decorrente, né, o tema não é família, mas para que possamos auxiliar, decorrente da grande facilidade que o mundo oferece, né? Contudo, as restrições sempre nos resguardaram dos perigos, né? E é isso que nós temos que ter consciência. As restrições, as respostas que não são como nós gostaríamos, são sempre para nos auxiliar. Não é para restringir a nossa vivência, a nossa evolução espiritual. Porque o auxílio sempre vem, como vimos agora há pouco. Sempre seremos ouvidos. Contudo, a resposta que temos é a melhor que nós podemos receber, basta que possamos aceitar. Pode-se, tem a questão 662 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta ainda, né, sobre a caridade para com o próximo. Pode-se com utilidade orar por outrem, ou seja, orar pelo próximo? E eles respondem: o espírito daquele que ora age por sua vontade de fazer o bem. Pela prece ele atrai para si os bons espíritos que se associam ao bem e quer fazer, ao bem que quer fazer. Ou seja, logicamente, né, vamos nos associar, vibrar por aquela pessoa do qual nós estamos pedindo e seremos auxiliados também. O amor, pelas suas incomuns possibilidades, emite ondas de sucesso e de saúde, de tratamento e de energia. De tratamento, o amor, pelas suas incomuns possibilidades, emite ondas de sucesso e de saúde, de fraternidade e de alegria, que alcançam todos aqueles em favor dos quais é enviados. Então, quando nós estamos na sociedade espírita, né, e quem está aqui à tribuna, no momento do passe, pede para que possamos vibrar por aqueles que não estão aqui, vamos vibrar por aqueles que não estão aqui, aqueles nossos irmãos doentes, é essa ação que nós teremos. Vamos abrir possibilidades de emitir ondas de sucesso, né, de amor, de fraternidade para aqueles que nós gostaríamos e desejamos que sejam assistidos naquele momento que estamos por aqui. Quando alguém ama, potencializa-se de vigor espiritual, cultivando a oração, que é a concentração de energia criadora. Consegue-se distribuí-la em alta potência que sempre realiza em seu mister, que sempre realiza em seu trabalho. Agora nós vamos falar sobre agradecer. Hora de trocar o pedir pelo agradecer. Às vezes a gente agradece, né? Lembramos de agradecer, mas nem sempre, né? Todo dia, a maioria das vezes, nosso hábito, à noite nós lembramos. Quem tem um hábito mais corriqueiro, dia à noite ainda lembramos de agradecer pelo dia, pedir auxílio, mas de manhã nós levantamos ali, com a soneca já ativada umas 5 vezes, 3 vezes, 2 vezes, né? Ou quem consegue às vezes levantar no horário, mas já levanta em cima do horário. É difícil a gente reservar, né? Nos programarmos para de manhã ainda agradecer pela noite que tivemos, né? Então, agradecer é demonstrar ou expressar gratidão, reconhecer ou retribuir.
Quando algo de venturoso nos sucede, é ao Espírito vosso protetor que devemos agradecer? Na questão 535, Allan Kardec pergunta, se é para o nosso Espírito protetor que nós vamos agradecer? E eles respondem, agradecei primeiramente a Deus, sem cuja permissão nada se faz. Sem a permissão de Deus, não seremos amparados. Sem a permissão de Deus, nada irá nos acontecer. Depois aos bons espíritos que foram os agentes da sua vontade. E ele ainda pergunta, que se sucederia se esquecêssemos de agradecer? E os espíritos respondem, para que possamos refletir, o que sucede aos ingratos? Conseguimos imaginar o que acontece com as pessoas que são ingratas para com o Criador? Com aqueles que são ingratos para com os seus pais? A ingratidão vai fazer com que nós nos distanciemos de Deus, né? E ocorre uma gravidade muito grande nesse distanciamento. As consequências são enormes, né? Nos distanciarmos de nossa família é um exemplo para que possamos imaginar nos distanciarmos de Deus. Perderemos a referência do amor com o qual nós fomos criados. Perderemos a referência do auxílio que vem a nós todos os dias. Já para finalizarmos, nós vamos contar para vocês a história de Bartimeu, né? Muitos daqui já conhecem a história. Bartimeu é quem? O cego de Jericó, né? E quais são as características, quais são os elementos que nós podemos tirar, né, do modo de vida de Bartimeu? Como foi a forma que ele viveu? Né? Analisando o que aconteceu com ele, que vocês verão logo na sequência, nós podemos dizer que, embora ele fosse cego, né, Bartimeu era filho de Timeu, e Bar era conhecido quando você era filho de alguém. Bar, filho, Timeu era o genitor dele. Como ele foi logo, ficou sozinho, vivendo de doações, né, e ele era um cego, atribuíram o nome dele como Bartimeu, assim ele ficou conhecido, né? E ele sempre vivia onde ele residia, onde ele morava, nas ruas, né? Ele sempre procurava estar próximo das pessoas onde ele tinha um certo aprendizado, né? Estava ali na porta da sinagoga, ouvia falar de Jesus Cristo, né? E mesmo sem enxergar, ele tinha aquela visão espiritual que os outros não tinham. Ele conseguia perceber a amplitude daquilo que ele conseguia abstrair através dos seus ouvidos, da audição psíquica, que os outros também não conseguiam pressentir. Na lição 89 de Fonte Viva, em Nossa Marcha, que Emmanuel relata a história, né, de Bartimeu. Então daí Jesus estava passando por ali, né, e Bartimeu viu aquela movimentação e queria saber o que estava acontecendo, e perguntou para alguém que estava do seu lado: o que está acontecendo? Né? Alguma coisa está. Qual que é essa movimentação? Aí falaram: Jesus, filho de Davi, está chegando por aqui. Aí ele falou: eu quero falar com ele, eu preciso falar com ele. E foi se aproximando, o barulho foi aumentando e ele foi percebendo a movimentação. Quando ele viu que já estava mais próximo, ele gritou: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. E ele foi repreendido, né? Um andarilho que vivia migalhas, com aquela indumentária, né, toda suja, pois era o que ele tinha naquele momento, foi repreendido: fique quieto, não incomode.
E ele gritou novamente: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. E Jesus, e aquela movimentação foi repreendido de novo. Mas ele era teimoso, né? Não foi à toa que mesmo sem enxergar, né? Mesmo sem as condições de poder compreender a leitura, porque não existia condições, não existia braille naquela esfera, naquele momento, né? Ele conhecia o mestre, ele queria ter um encontro com o mestre. E aquela era a vontade dele, né? Porque ele tinha certeza do que ele desejava. E ele grita novamente: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. E neste momento Jesus escuta, né, aquilo que os outros também estavam escutando, porque Jesus já percebia, né, já sabia que ele estava por ali. E manda buscá-lo. E ele, mais que depressa se desfaz de tudo e é guiado até o mestre. Chegando até Jesus, ele se coloca na frente do Criador, do Filho, do nosso Criador, querido amigo Jesus Cristo. E Jesus Cristo prontamente pergunta: que queres? E o que Bartimeu responde? Uma vida inteira, né, ouvindo o que se falava daquele homem, né, que veio para libertar, sabendo de todo o acontecimento, das transformações, ele responde o quê? Que eu veja. Só isso. Não fez rodeios, não fez mais nenhum tipo de delongas. Que eu veja. Jesus sabia qual que seria a resposta dele. Mas, como nós já falamos ali atrás, né? Jesus queria ouvir do seu coração, né? É isso mesmo que você quer? Que eu veja. Nada ocorre a ver revelia dos divinos desígnios. Bartimeu, o cego, soube responder solicitando visão. Entretanto, quanta gente roga acesso à presença do Salvador e quando por ele interpela, responde em prejuízo próprio. Então nós temos a ferramenta, né, da prece, os mecanismos, mas nós temos que ter discernimento na forma que nós vamos utilizar, né? Bartimeu poderia continuar vivendo a vida, pois ele era socorrido, ganhava as migalhas, né? No momento que ele tinha fome, ele era amparado. Então, mas ele queria mudar a vida, porque ele continuou seguindo Cristo depois que enxergou, né? É natural peçamos auxílio do Mestre em nossas dificuldades e desabores. Entretemes, não nos esqueçamos de trabalhar pelo bem. Vamos recordar sempre de que temos à nossa disposição a comunicabilidade com Deus. Lembrarmos que os nossos pedidos podem e devem ser objetivos, que eles estão ao nosso auxílio, que a divindade, a espiritualidade, os espíritos protetores estão a nos socorrer a todo momento. E as respostas vêm em intuições, palavras, sonhos. Vamos tentar entender as respostas que estão ao nosso dispor e sintonizar sempre o nosso coração e o nosso sentimento para que estejamos sempre protegidos. Que assim seja. Obrigado.